Boa noite, está no ar o programa Grande Debate, um programa que vai ao ar todas as terças-feiras. E hoje não fugimos da regra, hoje trazemos também um tema muito sugestivo. Vamos falar, portanto, de conflito de terra e proteção das comunidades rurais. Vamos também analisar a questão da descentralização e a reforma da legislação de terras e o seu impacto para as comunidades. Conto aqui, portanto, no painel com os meus convidados. Tenho o engenheiro Lázaro Ngomende, ele que é chefe de departamento de titulação de terras no MITADER, Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. E conto também com a presença do Dr. Abel Sainda, ele que é diretor-geral da Associação Rural da Ajuda Mútua Oram. Contamos também ao longo do programa com a presença do Sr. Luís Muxanga, que é diretor executivo da União Nacional dos Camponeses, UNACE, portanto, com eles que vamos interagir, portanto, nos próximos minutos. Muito obrigado por terem aceito, portanto, este convite para podermos olhar para esta questão muito importante para a vida da população moçambicana. Dr. Lázaro Ngomende, eu gostaria que olhasse um pouco, portanto, o projeto Terra Segura, um projeto lançado recentemente não, mas foi lançado em agosto de 2015 pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, com o objetivo de reforçar o sistema de administração e gestão de terras com foco no acesso a registro e gestão de terra. Doutora, portanto, quanto que anda o projeto? Boa noite, telespectadores. Primeiro, agradecer o convite que nos foi formulado para falarmos do desempenho do programa Terra Segura, que está relacionado com a titulação, ou seja, a regularização do direito de uso e aproveitamento da terra. Esse projeto, quando foi lançado, tinha uma meta em termos de regularização do direito de uso e aproveitamento da terra de ocupação de boa-fé e uso costumeiro em 5 milhões e 4 mil delimitações de terras comunitárias. Atualmente, o setor já tem registrado cerca de 1.350.000 ocupações e temos uma realização em termos de delimitações comunitárias de cerca de 1.900 comunidades. Portanto, estamos a olhar para uma meta que era de 5 milhões de parcelas por atribuir. Essa meta estamos quase, já alcançamos? Bom, não alcançamos a meta, é sabido que logo que foi lançado o programa, tivemos fases, não é, de preparação, de mobilização de vários recursos, parceiros interessados neste programa. Tivemos fases de preparação em termos de metodologias a ser usadas nesse trabalho e atualmente estamos prontos para podermos arrancar sem nenhum sobressalto. Dizer que existem várias iniciativas que estão em curso neste momento. Conseguimos um parceiro através do Banco Mundial que vai financiar 2 milhões de registros nos próximos 4 anos. Significando isso, não somente a esse, continuamos a mobilizar outros e que julgamos nós que até o final do próximo mandato, que é 2024, teremos alcançado a meta de 5 milhões de DOAT e 4 mil delimitações comunitárias que nos propusemos a realizar. Dr. Abel, olhando este projeto que beneficia também as comunidades,
principalmente as comunidades rurais, como é que olharam para esta iniciativa e como é que a comunidade está a sentir? Muito obrigado. Boa noite, Silvestre. Boa noite, companheiro do Mitader. Nós, como sociedade civil, trabalhamos nesta temática de direitos de acesso à terra e gestão dos recursos naturais, principalmente para as comunidades rurais. Olhamos para o Terra Segura como iniciativa, aquela que, em princípio, viria responder à necessidade de salvaguardar os direitos das comunidades, garantindo, sobretudo, a segurança de posse de terra por estas comunidades. Porém, das nossas análises, achamos que deveria ter havido um trabalho inicial de primeiro estudar-se o ponto de situação do nosso Cadastro Nacional de Terras, que existem vários processos que foram submetidos pela ORAM e outras organizações de delimitação das terras comunitárias. E neste momento o nosso cadastro, em princípio, não está atualizado e achamos que antes do início, por exemplo, Terra Segura, teria sido esta uma grande oportunidade para atualização, para posteriormente darmos arranque a este processo. De uma forma geral, a todos nós preocupa é a segurança de posse de terra das comunidades, olhando para aquilo que são os atuais processos e dinâmicas de acesso à terra, principalmente o acesso à terra comunitária, mas também chamando à razão a própria legislação que já prevê que, não obstante as comunidades deverem ter o DUAT como um instrumento positivo, já existe um instrumento, uma visão costumeira que protege os direitos das mesmas comunidades. Portanto, ela não retira, o DUAT não retira o direito dessas comunidades, mas sim fortalece cada vez mais aquilo que seria a segurança de posse de terra para essas comunidades, de um lado. Do outro lado, olhando para aquilo que é a atual demanda de terras em Moçambique, resultante da expansão de grandes investimentos, sobretudo investimentos externos, em algum momento o DUAT pode servir como um elemento de risco à segurança de posse de terra, na medida em que ele pode ser transacionado, violando, sobretudo, e em particular, a própria legislação e, de forma específica, a Constituição da República. Portanto, o princípio não deve ser apenas titular as terras, delimitar as terras, mas sim criar condições para que estas comunidades possam efetivamente usar aquelas terras em seu benefício e, sobretudo, para o grande desafio que o país enfrenta, que é a produção de alimentos. Então, a nossa estratégia como ORAM não termina apenas na emissão dos certificados. Há sim um conjunto de ações que devem seguir a posterior, que garantam que efetivamente a comunidade vai fazer o uso pleno desta terra. Por exemplo, uma das coisas que fazemos é a criação de órgãos locais que permitam a gestão da terra e outros recursos naturais. Criamos os planos de uso de terra, que é este mecanismo que permite à comunidade identificar quais oportunidades existem dentro das suas parcelas e que iniciativas podem ser criadas para maximizar este direito de uso e aproveitamento de terra. Portanto, o DUAT só em si, ele não é um instrumento necessário, mas quando ele é acompanhado de iniciativas que permitem que a comunidade possa efetivamente fazer o uso integral das suas terras, aí sim vale a pena avançarmos num processo, por exemplo, de demarcação de cerca de 4.000 terras das comunidades, mas também é preciso que o DUAT seja acompanhado por outras iniciativas, que não seja apenas a iniciativa do Mitader. Se houvesse alguma iniciativa, por exemplo, com outras instituições, podemos chamar, por exemplo, o Ministério da Agricultura, no sentido de fazer acompanhamento, em termos de como é que as comunidades devem ser organizadas para fazer a maximização deste direito de uso e aproveitamento de terra através do programa Terra Segura. Portanto, vamos olhar um apontamento de reportagem. O meu colega Carmido Lipang esteve no bairro Costa de Sol e ele trouxe-nos um apontamento de reportagem. O meu realizador, o Thompson Manhã, que vai colocar, portanto, este apontamento de reportagem. Vamos acompanhar.
Terras para responder à crescente demanda de espaços para o assentamento humano, o município de Maputo parcelou as baixas do bairro da Costa do Sol e atribuiu Talhões nesta que veio a ser uma das zonas de expansão do extremo norte da capital moçambicana. A agricultura praticada a meio gás foi substituída por uma nova atividade, a construção de habitações. A materialização da estrada circular de Maputo valorizou cada vez mais as terras que atualmente estão a cerca de 15 minutos da baixa da cidade numa viagem de carro. O verde do caniçal é gradualmente substituído por habitações, mas o terreno pantanoso atrasa o uso e aproveitamento da terra por parte de alguns concessionários desprovidos de meios materiais e financeiros para a infraestruturação da terra acidentada. São muitos dos casos de doates que chegam a expirar antes dos concessionários acessarem aos espaços parcelados. Talhões que hoje despertam cobiça por parte de quem tem capacidade para explorar os mesmos espaços. Dada a valorização da terra e a elevada procura, os camponeses que praticavam a agricultura ignoram o fato de terem dispensado a área às autoridades municipais e hoje evocam o direito costumeiro para retornarem aos mesmos locais e serem eles a concederem os talhões aos interessados que adquirem, mesmo sem documentos. Há muitas obras embargadas para ser demolidas. Por quê? A construção é clandestina, é ilegal, não obedeceu o critério preceituado na lei. Há uma certa tendência de abuso depois da atribuição do direito de uso e aproveitamento da terra, principalmente por algumas associações. Há associações que o espaço era, por exemplo, para a agricultura e depois deixou de ser para esse efeito e começaram a parcelar e a transacionar. E quando sabemos que a venda da terra é ilegal. Em muitas parcelas, vários titulares de doates legalmente emitidos pelo município são confrontados por invasores nas suas propriedades, apadrinhados por membros de associações de camponeses que alegam terem direitos sobre as mesmas terras. Quando as associações pediram a mudança de atividade ao Conselho Municipal, prometeram dar 30% ao Conselho Municipal e 70% aos camponeses. O que isso se efetivou? O Conselho Municipal deu às pessoas, segundo a necessidade dos problemas do Conselho Municipal, atribuiu às pessoas. Só que a associação deu 30% onde há problemas, onde tinha camponeses que prometeu dar a terra no lugar dos 70%, o que não aconteceu. E as pessoas atribuíram aqueles 30% em 2012, 2013, até hoje ainda não construíram. E os donos daqueles baixões que a associação não conseguiu dar, voltaram a ocupar os mesmos espaços dos 30% atribuídos a outros municípios. Daí começa a disputa-se. O município parcelou esta área e está a concessionar as parcelas às pessoas que requerem legalmente parcelas para a construção de habitação. E por que a associação aqui não move uma ação contra o município e vigariza os concessionários que vêm já com doates? Portanto, em alguns encontros que tivemos com a associação, por exemplo, eu percebi que a própria associação já meteu um caso no tribunal administrativo. Contra o município? Contra o município, portanto, isso foi na via, portanto, de declaração de eficácia para, portanto, repor os danos que foram causados através do próprio município. Eles são dos concessionários em 2012. Até hoje, eles não fazem nenhuma obra. Então, são desses casos que criam problemas. Os donos voltam a ocupar. Os donos das machambas? Das machambas. Já querem vender por saber que a área está valorizada? Sim. Pronto, já está valorizada a área, a pessoa faz aquilo que acha que pode fazer. Ele, ao aparecer com doate na área dos 30%, tem que se apresentar junto à direção da Associação Costa do Sol. E nós vamos lá ver se geralmente na área doate cai naquela zona dos 30%. E nós dissemos, olha,
Aqui tem a chamba do dono. É preciso compensar e chegar a acordo também com aquela pessoa. Só que isto às vezes não é fácil. Uns receitam, outros simplesmente recusam. No cômputo geral, o que tem sido essa compensação, o padrão? Depende. Sabes que isso depende de cada... Ali só temos caniço, não temos fruteiras, não há machamba. Então estamos a falar do que em compensar as pessoas. Há mais de 5 anos só se vê caniço. Compensa-se só pelo espaço, mas o que equivale a essa compensação? Quando se diz caniço, por exemplo, tempo das chuvas, o caniço cresce, mas há aquele tempo que é da agricultura, eles tiram, fazem a sua machamba. Os conflitos agravam-se. Em alguns casos, terminam em tribunais com vereditos que, por vezes, mostram que ter Duarte não é tudo. E uma vez depois de julgadas as situações, nós limitamos a cumprir. O que fazem com as pessoas que, em nome da associação ou de outros grupos, vendem terrenos aqui, alegando que eram suas machambas? Bom, é que essas questões não chegam às estruturas, só chegam e quando os casos já foram efetivadas. E quando é assim, a burla, nós mandamos o assunto à polícia. A pessoa tem que queixar a polícia, porque é burla, foi burlada. Ao ver o seu Duarte rejeitado pelo tribunal, como é que um concessionário pode reclamar junto do município a defraudação da expectativa, tendo em conta que pagou taxas e por vezes iniciou a sua obra? O bairro da Costa do Sol é apenas uma amostra de conflitos de terra que acontecem um pouco por toda a cidade de Maputo. Portanto, acompanhamos aí o apontamento de reportagem do colega Carmelo Lipanc, uma reportagem que foi feita no bairro Costa do Sol, que relata o conflito de terra existente naquela zona do município de Maputo. Doutor, olhando este apontamento de reportagem e olhando de facto a explosão demográfica e crescente procura de recursos que levantam, portanto, desafios à capacidade do Estado de gerir a terra, como mediar estes conflitos? Bom, muito obrigado. Falar de conflitos, de facto, é muito difícil, mas talvez neste caso, vertente que foi aqui reportado, importa dizer que para a atribuição do espaço nas áreas municipais segue uma série de procedimentos. O que poderá ressaltar neste momento que provavelmente esses procedimentos não foram seguidos, e se foram seguidos não foram documentados de tal modo, não é? De tal modo que esses conflitos que hoje estão a surgir possam de uma maneira mais simples ser dirimidas. Aqui registra o caso que se diz que houve atribuição. A atribuição é precedida de elaboração de um plano de pormenor que documenta todas as fases, à consulta aos próprios, às comunidades locais, e neste caso concreto, aos associados que usavam a terra e por livre, espontânea vontade ou dentro deste processo de transformação de área rural em urbana, eles renunciaram do direito que eles tinham naquele espaço. O que de facto espanta é quando eles já regressam, não é? Eles alegam ter um direito que eles renunciaram. Então, isso acho que é um processo que deve passar por divulgação, educação e um diálogo permanente com as próprias comunidades, de tal modo que esses problemas ou esses conflitos possam ser evitados. Doutora Bela. Eu acho que o caso de Costa do Sol é apenas um dos casos, dentre os vários casos que existem no país. Podemos referir também à zona de Boane e Moamba. E o grande desafio aqui são dois elementos. O primeiro é o crescimento demográfico que vamos registrando ao nível das grandes cidades e também a necessidade de expandir os próprios municípios. Na nossa análise, também concorre para este tipo de situações o desconhecimento sobre a lei, sobre como ter acesso à lei em casos, em territórios municipais e também a procura sobre a terra para os vários fins e em particular para a habitação. E olhando, por exemplo, para a zona da Costa do Sol,
onde é uma zona de prática agrícola, e exatamente o cenário que se assiste é aquele. E este processo vai, em princípio, degenerar numa compreensão como se fosse um conflito. E, na verdade, houve, de alguma forma, uma aceitação por parte da própria associação em ceder terra para as grandes, para o município. Mas também é preciso perceber que a expansão dos municípios traz consigo estes efeitos, em que haverá uma substituição como é que se diz, do ordenamento, daquilo que deveria ser a área para os diversos fins. Por exemplo, a falta de um ordenamento territorial contribui também para a substituição daquilo que seriam os fins das áreas produtivas. E aqui, na nossa opinião, chamamos mais uma vez a necessidade de haver clarificação da legislação nacional com relação ao processo e mecanismos de acesso à terra, principalmente nas zonas urbanas. E isso não se registra nestes modelos ao nível das zonas rurais. É claro que nas zonas rurais tem outros motes, mas este é um processo, na nossa opinião, que resulta do crescimento da população e, consequentemente, que acaba retirando as pequenas áreas que existem ao longo das cidades. A zona da Costa Sol fazia parte, acho eu, da cintura verde da cidade de Maputo, e isso vai ter seus efeitos naquilo que é a segurança e insegurança alimentar ao nível dessas cidades. Olhando para esta questão da Costa do Sol, quer dizer, isto foi apenas um exemplo, mas, portanto, aqui os titulares dos doados, portanto, perderam seus terrenos a favor dos camponeses que haviam dispensado, né, as áreas ao município. E olhando, portanto, essa questão, qual é a validade do direito costumeiro que por vezes se propõe ao doate legal? Doutor? Bom, o valor de direito costumeiro, sim, ele tem o seu valor, ou seja, os dois estão equiparados, têm o mesmo valor, sendo costumeiro ou por direito por atribuição. O que aqui deve se realçar é que o direito por autorização segue uma série de procedimentos. Um dos procedimentos é esta chamada consulta. E nas áreas urbanas chama-se de inquérito. O inquérito visa, de facto, a fazer todo o levantamento de todos os ocupantes, que usam a terra. E daí há, de facto, conforme vimos na reportagem, negociações com os próprios ocupantes, com os próprios utilizadores, e de modo que se liberta um determinado espaço para que o município possa atribuir aos interessados. E assim, daquilo que me deu conta, que isso assim aconteceu. Infelizmente, mais tarde, as pessoas vêm reclamando que eles ainda têm o direito de ocupação. O que só chamar a atenção nesse processo para a gestão desses casos, é preciso a gente documentar. A falta de documentação é que faz com que, em última instância, quando vai-se no tribunal, acaba o direito costumeiro, neste caso, não é que já dura mais tempo, conforme a própria legislação da terra diz, prevalece o primeiro direito, não é? Nesse caso vai ser o costumeiro, não é? Por ter sido, haverá alegações, porque ter sido violado esse direito das populações em detrimento de uma outra pessoa que vem ou seja, atribuído pelo município. Tendo a documentação, é fácil, sendo no fórum administrativo ou no fórum litigioso, dirimir esse conflito em nenhum momento que o direito costumeiro há de vir, não é, a sobrepor-se ao direito da atribuição se nós estivermos bem documentado. Doutor Labella, trabalha já há muito tempo com as comunidades, como é que olham, portanto, esta questão? De facto, a documentação que se refere, ela consta dos processos de consulta.
para o caso das comunidades. E o que se tem observado na maior parte dos casos é que a consulta ela não é seguida segundo o que a própria lei prevê. E não havendo seguimento da consulta comunitária, certamente no futuro acaba degenerando num conflito de sobreposição de direitos. E a consulta comunitária não é seguida geralmente devido à interpretação da própria lei sobre quem que deve dirigir um processo de consulta, quais são as fases que devem compor um processo de consulta e qual é, por fim, a posição ou direito da comunidade mediante este processo. Mas, na maior parte das vezes, o que registramos é que a consulta ela subentende-se como um processo apenas de informação. Informa-se a comunidade que, por determinada razão, ela teria que ceder a sua parcela para um fim. É claro que existem várias razões em que, por exemplo, o Estado pode chamar para si uma determinada parcela se o interesse efetivamente for o interesse público. Mas, para o caso, por exemplo, de investimentos, temos assistido a que o processo de consulta ele não obedece. E, na verdade, não é consulta, é apenas uma informação em que a comunidade teria que ceder e, por conta disso, por via disso, teria alguns benefícios. E tudo isso acaba degenerando no que nós vimos aqui, em que, com a valorização, com o despertar, com o obter conhecimentos sobre os seus direitos, posteriormente a comunidade vem reivindicar esses mesmos direitos, no sentido de nós fomos ou não fomos consultados de forma adequada e aí os processos já movem para instâncias jurídicas ou administrativas, caso seja nível do município. E a nossa maior inquietação neste processo é que o mecanismo de violação ou conflitos de terra ocorre também naquelas comunidades que têm os seus direitos, os doados. Mesmo havendo o direito costumeiro que é legalmente conhecido, é dali que dizia-se, por exemplo, que os doados, eles per si, eles não têm um grande valor, não asseguram a posse de terra das comunidades se aquela terra efetivamente não é utilizada. É dali que o grande desafio neste momento é efetivamente criar estas condições para que, para além de ter o doate, as comunidades possam fazer o devido uso e aproveitamento das suas terras. Aí sim é possível evitar os conflitos, é possível evitar os processos de usurpação de terra das comunidades. Como garantir que a terra não seja vendida como está plasmado na Constituição da República? Bom, é um pouco difícil, mas o que deve ser feito é a mudança de comportamentos. O que nós pautamos é divulgar cada vez mais, sem parar, de uma maneira permanente, a legislação sobre terra, de modo que a população ou as comunidades tomem consciência de que é algo errado, é um crime fazer a venda de algo que não é seu. O que tem acontecido, porque há essas tentativas de venda da terra, supostamente, entre aspas, diz venda da terra, mas quando o Estado, neste momento, ele precisa dessa terra, ele vai buscar, porque o Estado é que é o dono da terra. E as outras pessoas têm essa terra porque elas já usam. Então, é aí essa diferença que as pessoas vão ser burladas, depois vai reclamar porque diz que comprou com alguém, mas que a um dado momento esse alguém também pode não saber que tipo de projetos o Estado tem, se pode ser uma área reservada ao Estado ou por ali passará uma infraestrutura no futuro, eles não sabem, vai comprando, como diz que vende, mas que o Estado, quando chega a vez de colocar, se linha férrea ou uma estrada, ele terá que colocar a estrada naquele sítio, porque já está planificado dentro do plano, chamado plano diretor de desenvolvimento do país. Então, daí que essas matérias devem ser divulgadas de tal modo que a colocar a consciência
nas comunidades de que o que estão a fazer está errado, não é correto. Então, acho que é isso que nós pensamos que deve ser feito para combater as supostas vendas de terras. Doutor Abel, quais são os desafios da descentralização e a reforma da legislação de terra e o seu impacto nas comunidades? Muito obrigado, Macovel. Se me permite, queria recuperar a questão que colocou ao companheiro sobre o que fazer para reverter o processo, a atual dinâmica de vendas de terra em Moçambique. Precisamos primeiro de olhar para o que a legislação prevê sobre isso. A legislação ela não proíbe, simplesmente diz que a terra não se vende, mas já não diz o contrário. Em caso de vender a terra, o que é que sucede? Eu acho que, à semelhança do que acontece com os outros recursos, é preciso criminalizar alguns processos. É preciso, de forma clara, que a Constituição da República e as leis ordinárias coloquem que a venda de terra é um crime. Tal como a terra e os outros recursos deve ser subentendido como um crime, talvez assim possa minimizar, não é, o efeito de venda de terra. Porque, infelizmente, digo infelizmente mesmo, porque a terra constitucionalmente não se vende, mas em Moçambique compra-se. É claro que as pessoas dizem que não compram terra, compram benfeitorias, mas na verdade sabemos que no fim do dia o que se compra é a própria terra. Mas também era necessário que, a vários níveis, por exemplo, a nível do município, o Estado flexibilize os processos de acesso à terra, por exemplo, para a habitação. Há muita procura de terra, há um crescimento grande da população e jovens procuram terras para habitação e não existem mecanismos claros sobre como é que esses jovens podem ter acesso à terra sem passar por esses processos de compra de terra. Então, mas este processo de compra não seria por causa da morosidade, portanto, na atribuição dos doados? Por exemplo, eu vou ao município, eu vou à administração, vou requerer, o tempo de espera é maior, eu tenho o projeto, preciso de construir a minha habitação, sou jovem, o tempo vai passando e não consigo ter resposta imediata. Primeiro, o conhecimento da própria legislação que regula ao nível dos próprios municípios. O que é que tem que ser feito? Assim que um jovem ter a preocupação de ter uma parcela para a sua construção, o que é que tem que ser feito? Segundo, é que os procedimentos ao nível destas estruturas municipais são complexos. A morosidade é mais um processo apenas. E acaba levando os jovens, porque o tempo não para, acaba levando os jovens, em verdade, por outras vias para o acesso à terra. E, posteriormente, vem regularizar quando o imóvel já está sendo erguido naquele espaço. Então, era necessário que, no contexto da revisão da legislação nacional de terras, por exemplo, para o caso municípios, houvesse uma flexibilidade por parte dessas entidades para permitir que estes processos não ocorram. Aliás, o maior problema disso é também, a nível das grandes cidades, a sobreposição de direitos dos que adquirem essas parcelas. Então, se houver aqui um mecanismo claro, a vários níveis, a nível dos bairros, a nível do próprio município, no sentido de qual terra disponível existe para quais fins, e aí serem atribuídas essas parcelas para esses fins de forma clara, de modo a evitar a sobreposição ou a duplicação de direitos por parte dos que vão requerer essas parcelas. Ok, olhando isso, será que esta questão da reforma da legislação e a descentralização poderá resolver o problema? As leis em si não são úteis se o cidadão não as compreende. Há aqui um trabalho de cidadania que tem que ser feito para que efetivamente as pessoas compreendam e respeitem as leis. E a legislação ela não pode simplesmente existir para que as pessoas não a conheçam. Há muita infração porque efetivamente as pessoas não conhecem a maior parte da legislação nacional e isso acaba flexibilizando, né, os mecanismos paralelos para aquisição de direitos de acesso à terra. Por exemplo, vou falar caso de terras municipais. Então, é preciso que a lei seja, sim, adequada, mas também seja divulgada. Que a lei vá ao encontro do cidadão e não o cidadão ser interpelado por lei quando já está no decurso de exercício das suas atividades. Doutora, como é que olha essa questão? Bom, essa questão, primeiro, de dizerem para a questão voltamos para a questão de venda ou resposta,
muitas das vezes também tem a ver com a capacidade de responder, não é, à grande demanda em termos de procura de terra para a habitação. Nesta senda de demora em termos de responder a essa demanda, aparecem também alguns cidadãos desonestos que têm facilidades, neste caso, de ter acesso à terra. Então, eles acabam, em um dado momento, a se embarcar. Não tem como, não há limite em termos de ocupar 1, 2, 3 parcelas. Então, acabam as pessoas ocupando 2, 3 parcelas e, por via de ele ter tantas parcelas, e aparecem pessoas que não têm necessidades urgentes em termos de querer construir, em termos de investir, então acabam aliciando, não é, aos que têm acesso a essa terra para lhes ceder, não é? E aí aparecem essas situações de troca de valores monetários que acabamos de chamarmos de venda de terra. O processo de descentralização, olhando para ele, veio de facto a criar, não é, mais uma capacidade local em termos de gestão de terra. Este processo começou desde a criação das autarquias, a introdução das autarquias ao nível do país, que as autarquias elas têm a capacidade de fazer a gestão das terras dentro da sua área de jurisdição. E atualmente vamos para a questão dos governos descentralizados. A lei também de descentralização diz que a gestão da terra será também da competência dos governos descentralizados nos termos da lei, daquilo que a lei específica permitir. Atualmente, o que nós temos na nossa lei de terra é que compete aos governadores fazer a gestão da terra até a um determinado nível. E o resto passa para as autoridades do nível central. Nós olhamos isso como algo bom, porque de facto aproxima também os serviços de gestão de terra para o cidadão. E o cidadão conseguir participar de uma maneira ativa e proativa no processo de desenvolvimento da área em que ele se encontra a residir. Doutor, estamos a olhar para as comunidades. Como garantir a proteção das comunidades rurais neste processo que está em curso de descentralização e olhando também a questão de existir projetos, estamos a falar de investimentos em algumas áreas, em algumas terras, investimentos muito importantes para o país? Como dizia, o processo de descentralização inicia no contexto das municipalizações, mas agora nós estamos a avançar para um outro modelo em que o princípio geral da descentralização é devolver o poder para o nível local na gestão daquilo que é o interesse local. Há aqui grandes desafios e grandes oportunidades olhando para aquilo que a própria Constituição da República prevê na componente de competências dos entes provinciais para a gestão do desenvolvimento local e, sobretudo, a nossa maior preocupação está naquilo que são os limites de competências. Há setores que descentralizam e a questão de terra, por exemplo, que na nossa opinião precisa de uma reflexão em termos de redimensionamento sobre o que é terra e o que é recurso natural. E como é que nós podemos limitar o poder dos entes eleitos ao nível da província para a gestão da terra e recursos naturais? E é claro, na nossa opinião, representa uma oportunidade para as comunidades locais à medida em que elas têm mais próximo os órgãos eleitos, vamos lá chamá-los soberanos, para onde possam colocar de forma prática e efetiva aquilo que são as preocupações dentro do contexto de desenvolvimento da província. Porém,
o grande desafio é assegurar que, efetivamente, há uma continuidade em termos dos planos de desenvolvimento da província com os planos de desenvolvimento da nação. O maior risco no modelo de descentralização é haver descontinuidade daquilo que é o pensamento, a filosofia de desenvolvimento da nação, onde pode-se eleger, por exemplo, estamos a assistir agora a uma grande demanda de terra para investimentos do setor mineiro, que representam, de um lado, uma mais-valia porque gera mais receitas para o Estado, mas, do outro lado, um risco na medida em que este setor, em particular o setor mineiro, ele não descentraliza, ele não cabe dentro daquilo que são as competências dos governos provinciais. Em 2025 não vai caber também nas competências dos governos distritais. E não caber nas competências desses dois órgãos, a nível província e distrito, como é que as comunidades irão efetivamente participar dos processos de desenho daquilo que é o programa ou a visão local de desenvolvimento. E é claro, queremos assumir que, pela complexidade do próprio setor mineiro, elegeu-se a sua centralidade, o governo central, mas era necessário que houvesse um processo de forma de descentralizar também, atribuindo mais competências e mais conhecimento aos governos provinciais para que possam gerir efetivamente o setor mineiro. E um dado curioso aqui é em relação à sobreposição do direito mineiro em relação aos outros interesses. A própria lei já coloca o direito mineiro ou o setor mineiro como aquele setor de preferência, aquele setor de interesse nacional e que ele poderá sobrepor-se a todos os outros interesses. E ali a questão que nós colocamos, a Constituição da República evoca que a agricultura é um setor que vai efetivamente nos levar a responder ou a trazer dinâmicas que permitirão responder àquilo que são as necessidades dos moçambicanos, contrariando efetivamente a este princípio atual de que o setor mineiro ele prevalece, isso na interpretação da própria lei, prevalece sobre os outros interesses. E aqui há uma necessidade de clarificar. Temos acompanhado, por exemplo, um grande trabalho que o chefe do Estado tem desenvolvido no sentido de incentivar ações de produção agrícola para responder efetivamente àquilo que é a necessidade dos moçambicanos. Mas, contrariamente, em termos de investimentos, em termos de priorização, o setor mineiro efetivamente parece-nos que representa aqui o maior interesse nacional. E eu acho que aqui a lei fecha e deveria abrir um espaço para um debate nacional aberto, no sentido de qual deverá ser o caminho que o país tem que seguir para efetivamente responder àquilo que são as nossas necessidades. E isso poderá, na nossa opinião, trazer cada vez mais conflitos de terra ao nível das comunidades, na medida em que, como antes assistimos a um precário processo de consultas comunitárias, sobretudo ao nível central. Permitam-me dizer aqui, por exemplo, os grandes investimentos que ocorrem no país não têm seguido, na sua maioria, aquilo que é o preceito legal das consultas comunitárias, as suas diversas fases, e isso acaba resultando em conflitos. Posso aqui não mencionar ou dar exemplos dos conflitos que são registrados exatamente pelo não cumprimento da legislação. E, mais uma vez, a nação é chamada a encontrar o melhor modelo para promover o desenvolvimento baseado no acesso à terra, exploração e gestão dos recursos naturais. Dr. Lázaro, como garantir que, portanto, as comunidades locais possam participar, portanto, na gestão da terra e dos recursos naturais para a promoção do desenvolvimento local? Bom, obrigado. Primeiro, eu vou responder à questão de proteção dos direitos das comunidades. Então, dizendo que o governo, neste momento, está a desenvolver o programa Terra Segura, que visa, de um lado, proteger os direitos, assegurar os direitos que as comunidades elas têm, já têm, é apenas o reconhecimento. De tal modo que elas tendo esse direito já garantido, ou por via de titulação individual ou por via de delimitação comunitária, que é uma espécie de cotitularidade, que todos os membros daquela comunidade são titulares daquele direito do aproveitamento da terra dentro daquela comunidade. Isso
faz com que as comunidades se sintam, não é, à vontade, que possam de facto desenvolver as suas atividades, possam também investir sem nenhum receio que a terra um dia possa lhes ser retirado. Indo para a questão que o colega aqui levanta das consultas comunitárias, são processos que nos julgamos que esses processos estamos em fase de desenvolvimento, de aprimoramento e seu melhoramento. Não posso dizer que todas as consultas, da maneira como todas estão sendo mal feitas, mas as consultas, digo, têm tido seu lugar, da maneira como elas foram concebidas atualmente, e sabemos que houve recentemente uma revisão em termos do processo de procedimentos para consultas comunitárias e que passamos de uma para mais de 2 consultas comunitárias no mínimo. E isso está a acontecer e chamamos a participação ativa das próprias comunidades no sentido de elas fazer valer aquilo que são as suas pretensões e aquilo também que são as suas competências no âmbito da gestão da terra. Iria talvez tentar falar daquilo que ele levanta em termos de recurso mineiro. O recurso mineiro não acontece em todo sítio. Nós sabemos onde há petróleo, não são todos os países que têm. Onde, por exemplo, tem diamante, também não é em todo sítio. E daí que o Estado colocou esse recurso, não é, acima de outros. Mas não é simplesmente isso. Pode haver ocorrência, por exemplo, do diamante, mas que esse diamante, a sua exploração não é viável, não tem uma viabilidade econômica. Logo, não vai ser explorado ou não vai ter alguém que vai se preocupar em colocar o seu investimento sem ter o lucro. Daí que o que nós achamos que é um modelo que o país tem, que está a usar, e está sendo bem encaminhado neste preciso momento. Não é? É verdade que aparece depois, dentro deste processo, surgem conflitos, não é? Quando as coisas não são bem feitas. Temos o regulamento de reassentamento que prevê que as pessoas afetadas por um determinado projeto econômico são reassentados. Para além do reassentamento que é dado ainda, há espaço de compensação dessas próprias comunidades. E nesse todo o processo também aparece a questão de alocação de modos de vida alternativos. Não é? Sai uma comunidade, sai de um sítio em que fazia agricultura, vai em outro sítio em que já não pode fazer agricultura. É preciso, neste momento, dessa maneira, ensinar essas pessoas a fazer outra coisa que lhes possa render e lhes possa também cativar para que eles vão para aquele sítio. Portanto, nós assistimos ao longo deste vasto Moçambique muita terra arável, mas que não está a ser explorada. A questão da ociosidade da terra. O Mitadeiro já teve realizou uma campanha recentemente de identificação, e registro dessas terras. Como é que está o processo? É um processo que está em curso. Houve a campanha de fiscalização realizada no ano passado. Atualmente está em curso a notificação dos que não estão de acordo com a lei, que não estão conforme com a lei, para regularizar a sua situação, ou o Estado, neste caso, proceder com os atos administrativos subsequentes com o objetivo de reaver a terra que não está sendo usada e alocar a outros interessados. Sr. Belo, o que é que estaria na origem de muita gente ter acesso até ao doate, terra que não está a usar a terra para os fins em que
solicitam? Bom, primeiro era preciso perceber que fazer o devido aproveitamento da terra envolve, de certa forma, recursos, e este é um dos grandes calcanhares da nossa sociedade, e em particular dos que detêm a maior parte das parcelas, falo concretamente dos pequenos produtores. E é ali onde entra a necessidade de uma reflexão sobre o que é que representa o mecanismo de titulação, por exemplo, trazendo aqui a experiência do programa Terra Segura, fazendo comparação com aquilo que é a experiência da ORAM e das outras organizações, que efetivamente o fim último de um processo de delimitação, de marcação, não pode ser o documento, o DUAT ou a licença, mas sim tem que ser criar mecanismo para que esta população possa efetivamente identificar, a partir daqueles documentos, que oportunidades podem ser geradas ao nível das suas comunidades. E ali está, por exemplo, o grande diferencial que a Associação Rural de Ajuda Mútua traz para os processos de delimitação e demarcação de terras comunitárias. E, efetivamente, em Moçambique há muita terra ociosa, resulta, em alguns casos, daqueles processos em que cidadãos requerem os direitos de acesso àquela terra sem nenhum projeto de aproveitamento. Simplesmente colocam-o como um bem, pode valorizar com o tempo, certamente valoriza, e posteriormente poderá tirar vantagem nisso. É dali que há uma necessidade de se atualizar o Cadastro Nacional de Terras, para vermos efetivamente quem que solicitou as parcelas e o que é que dessas parcelas está sendo feito. Para o caso das comunidades, onde nós intervimos, temos algumas experiências boas, e é claro que também pela limitação de recursos para apoiar essas comunidades, certamente nem todas fazem o uso integral das suas terras. E queria aqui chamar, por exemplo, a necessidade de fazer junção de programas como, não obstante não conhecer muito bem a sua filosofia, o programa Sustenta e um programa como, por exemplo, Terra Segura, em que o Sustenta visa, em princípio, dinamizar ações produtivas junto dos pequenos produtores, apoiar os pequenos produtores para que possam efetivamente melhorar os seus níveis de produção e produtividade, colocando à sua disposição os fatores necessários para poder produzir. E é ali que o DUAT faz algum sentido quando ele é complementado por ações que permitem que efetivamente estas parcelas são usadas. E a nossa opinião é mais uma vez, sentido de precisamos olhar para o país a médio e longo prazo. Ontem éramos 18 milhões, agora somos 28 milhões, dos quais, dos 28 milhões, a maioria são jovens e que procuram terra para os vários fins, e um dos grandes desafios dos jovens, por exemplo, neste momento, é o emprego. E nós temos tanta terra que chamamos de terra ociosa. É contraditório. Significa que há um processo que não está a correr dentro daquilo que é a visão das instituições do governo para efetivamente assegurar que as oportunidades que o país possui podem efetivamente resolver os problemas que o país possui. E a terra, por exemplo, a disponibilidade de terra e a disponibilidade de água, e esse terceiro elemento que são os jovens, que podem ser usados para promover a produção nacional, que é um dos grandes desafios que o país assiste neste momento. Doutor Gomes, pegando, portanto, esta questão, podemos olhar a questão de ordenamento territorial e exploração sustentável da terra como um dos grandes desafios do Mitader? De facto, o ordenamento territorial é um desafio do Mitader e de todas as instituições dos Estados que têm com uma missão, um mandato, a gestão de terra. Falando dos municípios, o Mitader, e provavelmente o maior dos desafios seria, de facto, o controle daquilo que nós já atribuímos, não é? Que seria a fiscalização, para a questão de evitarmos a ociosidade da terra. Passaria exatamente para a fiscalização e segundo, para a questão de eliminar e evitar os assentamentos
desordenados ou em lugares impróprios, também passaria para a questão de ordenamento do território, para que os assentamentos, ou seja, os usos de cada espaço territorial sejam respeitados, sejam de facto direcionados para para o devido lugar. Doutora Abel, questão de assentamentos informais, questão do ordenamento territorial, como é que olha para poder-se evitar esse tipo de coisas no futuro? Eu acho que a palavra-chave é exatamente essa, ordenamento territorial. Aí podemos resolver a maior parte dos problemas, mas também precisa-se criar a capacidade das instituições de gestão deste processo para efetivamente controlar. Como é que esse processo de ordenamento ele está a ocorrer, como é que as pessoas, sobretudo, têm informações sobre a utilização da terra para os vários fins em diferentes lugares. Se olharmos, por exemplo, agora, um dos grandes desafios que o país tem, em particular ao nível dos municípios, é a questão de infraestruturação e o próprio ordenamento. Enquanto não houver uma ação coordenada, porque é preciso aqui que as instituições não devem existir elas sozinhas, tem que haver um trabalho coordenado entre os diversos atores que gerem este processo. E enquanto não acertarmos aqui a palavra-chave, que é o ordenamento territorial, teremos situações como estas que vimos da Costa do Sol, teremos situações que ocorrem, por exemplo, em Boane, onde há uma substituição das zonas produtivas em zonas residenciais, porque não há uma clareza sobre o que é que determinada zona, para que fim aquela zona deve servir. Então, a palavra-chave é exatamente esta, mas mais uma vez chamando a atenção e a necessidade de as instituições terem que sentar e haver aqui aquilo que poderíamos, de forma atrevida, chamar um plano diretor de desenvolvimento da nação, que não existe. Temos planos diretores sectoriais, mas uma visão da nação sobre o desenvolvimento não existe e as coisas vão acontecendo como ocorrem. E chamar, por exemplo, a atenção à zona de expansão dos mangais, onde foram invadidas por habitações e que aquilo no futuro poderá causar danos muito severos ao próprio ambiente e até às próprias infraestruturas que existem ali. Aquilo é resultado exatamente da não compreensão dessa palavra-chave que é ordenamento territorial. Doutora, olhando a questão ambiental e nessa gestão de terra, há muitos sítios que foram ocupados, muitos locais ocupados de uma forma ilegal, que as pessoas estão lá há muitos anos, e principalmente na zona dos mangás. Nós podemos ver isso também se formos até sair um pouco da cidade de Maputo, se formos à cidade de Inhambane, também assistimos o mesmo assunto. Bom, isso deriva do comportamento humano. De facto, são zonas proibidas de as pessoas ocupar ou erguer as suas infraestruturas. Infelizmente, devido que nós estávamos, que tive a dizer antes, levantei como um grande desafio, que é o controle a ação de controle que o Estado deve fazer para garantir que essas zonas proibidas, que não devem ser são zonas de proteção, que não podem ser ocupadas, de facto as comunidades ou a população em geral possa respeitar. Então são essas zonas que o Estado, nesse caso, deve garantir o controle e para outros, conforme falou o meu colega, procurarmos como, de facto, sancionar as pessoas que lá ocupam. Não é? Vamos por essa via, às vezes, de demolições que vão acontecer, depois levantam-se vozes, onde que esteve o Estado no momento que a pessoa estava a construir. De facto, o que nós devemos fazer como Estado é reforçar a nossa capacidade de controle e para além dessa capacidade de controle, teremos que fazer a divulgação. E tudo passa pela educação,
para as pessoas perceberem que ali, porque também não é mau para o Estado. O Estado depois é chamado para poder socorrer as pessoas porque eles estão submersas, ou as suas casas estão submersas, ou as registras cheias, ou as casas vão caindo por causa do excesso de umidade que lá existe, e isso só pode se resolver quando as pessoas, nesse caso, têm o conhecimento de que esse sítio não é próprio para habitação. Não é próprio para habitação, não é próprio para praticar outro tipo de atividades. Então, isso só poderá ter o seu efeito se as pessoas forem informadas. Portanto, aí nós estaríamos, portanto, temos as comunidades, estão lá instaladas, principalmente em muitos municípios. As autoridades viram as comunidades a se instalar, se calhar por vários motivos, ficaram lá há muitos anos. Que conflitos estaríamos a assistir aí? Eu acho que o país ainda tem uma grande oportunidade para traçar uma estratégia ou uma visão de desenvolvimento baseada na ocupação do território. Há uma questão muito importante e há um ator e uma questão muito importante para este processo, que é a educação. Enquanto os planos de desenvolvimento não forem acompanhados por este setor da educação, nada surtirá efeitos a médio e longo prazo. Por exemplo, na nossa opinião, os modelos de desenvolvimento que o país vai assimilando hoje, como por exemplo o próprio preceito constitucional de que a terra não se vende, enquanto não existir um mecanismo de divulgação através dos canais de educação, o problema persistirá no futuro. Então, temos que, de certa forma, como dizia antes, de chamar uma visão de desenvolvimento do Estado, em que os planos do governo vêm responder a esta visão. E ali não faria muito sentido, por exemplo, dizermos onde é que estava o Estado. Porque efetivamente o Estado teria o dever de verificar, monitorar e acompanhar os planos, os programas de desenvolvimento da nação. E enquanto isso não existir, vai ser uma miragem e jamais sairemos deste processo. Infelizmente. Muito obrigado, já estamos a aproximar ao fim do nosso programa de hoje, mas já te resumo, só 30 segundos para comentários finais. Muito obrigado. Dizermos que, como Mitader, nós vamos continuar a provermos esses serviços de regularização, de garantia da posse da terra pelas comunidades, via delimitação, e está também em curso a elaboração de vários instrumentos de gestão do território, como o Plano Nacional, os planos de estrutura, e para além disso, fazer o seu controle da implementação, para que as coisas não ficam na gaveta. Então, como o nosso desafio é isso que me oferece a dizer, em jeito de resumo. Doutor Abel? Como Associação Rural de Ajuda Mútua, continuaremos com a nossa missão, que é de defender os direitos e interesses das comunidades para o acesso à terra e gestão sustentável dos recursos naturais. Sob forma de fecho, a solicitar, talvez a nível nacional, para que haja talvez uma tentativa de debate sobre o novo modelo de descentralização e criar espaços que possam garantir que efetivamente o cidadão compreenda aquilo que são os limites dos seus direitos no concernente ao processo de desenvolvimento das suas províncias. E muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim a mais um programa Grande Debate. Hoje, terça-feira, dia 19 de novembro, estivemos aqui a discutir a questão do conflito de terra e proteção das comunidades rurais e a questão da descentralização e a reforma da legislação de terra e seu impacto
para as comunidades. Meus convidados foram o Dr. Abel Saída, ele que é diretor-geral da ORAM, que é a Associação Rural de Ajuda Mútua, e também o Sr. Lázaro Gomende, ele que é chefe de departamento de titulação no Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Muito obrigado, contamos convosco nas próximas ocasiões, e para si, estimado telespectador que esteve à nossa companhia, agradecemos o calor da sua audiência e contamos consigo nas próximas oportunidades. O nosso desejo é que tenha uma boa noite e amanhã tenha um bom dia de trabalho. Até mais.